Citroën C4 Cactus. Tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo aqui nesse vídeo, eu vou fazer um levantamento completo aqui de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o C4 Cactus em análise aqui é na versão Fuel Pack com motor 1.6 16 válvulas flex automático ano 2019. Essa é a versão mais completa que você vai conseguir de um carro desse com esse motor 1.6 aspirado. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. Todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em agosto de 2023, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer uma referência ao veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 71.092. Já a tabela FIPE, acima desse valor, R$ 75.611, ou seja, nas condições aí que eu mencionei de conservação de quilometragem, é um carro que está sendo efetivamente negociado e vendido até um pouco abaixo aí da tabela FIPE. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. Também vai precisar colocar as placas Mercosul, se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não vier com as placas instaladas ainda. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela FIPE, que é o maior valor, então, na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 76.157,81 para já ter um carro desse aí na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora aqui de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado aí da tabela FIPE. Então, para esse carro vai ficar em R$ 3.024,44. Também vai precisar pagar a taxa de licenciamento, o valor que foi cobrado esse ano também aqui no meu estado foi de R$ 33,66. Seguro, que também é bem interessante você pensar em fazer para um carro desse, eu vou fazer uma estimativa aqui de 5% sobre o valor da tabela FIPE, que é uma taxa que eu costumo cotar aqui para os vídeos do canal. Se for o caso, fica em R$ 3.780,55. Mas lembre-se que esse valor de seguro aqui é apenas uma média, que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, para cada realidade, para cada empresa que você for fazer uma cotação aí também, esse valor pode ser um pouco maior ou menor, é algo para ficar ligado. Mas vamos falar agora de depreciação ou inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos. Para isso, vamos pegar o valor dele de tabela cotado exatos 3 anos atrás, ou seja, em agosto de 2020, esse carro estava avaliado em R$ 72.029. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 1.194, o que dá 1,66%. Ainda está um pouco inflacionado, mas já é um carro que está custando quase o preço que era avaliado há 3 anos atrás. Isso já está ótimo, são carros que podem sim ter uma tendência de desvalorização maior no futuro, mas aqui já podemos observar que não é um carro que está aí 10, 15, 20% mais caro do que há 3 anos atrás, como a grande maioria aí do mercado ainda está hoje em dia. Então, pode ser sim uma boa opção de compra pensando aí no custo-benefício. Mas ainda não dá para fazermos uma estimativa de como será nos próximos 3 anos o preço desse carro, se ele vai cair mais, menos. Então, vamos somar aqui apenas o que de fato vai sair do seu bolso ali todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e seguro. Dessa forma, o C4 Cactus vai te dar uma despesa média anual de R$ 6.838,65, o que dá por mês R$ 569,89 que você tem que separar ali do seu orçamento para você manter um carro desse na sua garagem todo regularizado, com IPVA pago, taxa de licenciamento e um possível seguro também. Claro que esse valor final ele pode sofrer alguma alteração também
dependendo do IPVA, porque o IPVA muda a sua alíquota dependendo do estado que você mora, então tem estados que cobram 2%, 3%, 3,5%, também pode baixar um pouco aí desse custo total. Mas vamos falar agora aqui de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um C4 Cactus 1.6 aspirado. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, que ficaram em R$ 146. Par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 372. E aqui vale ressaltar que, enquanto eu fazia a pesquisa dessas peças para esse carro de reposição, eu observei que muita coisa aqui no C4 Cactus compartilha com outros veículos da linha Citroën e Peugeot, como por exemplo linha 208, 308, os próprios C3 mais novos também. Então, é um carro que você tem uma certa facilidade de encontrar peças de reposição e até com preços acessíveis, como começamos a ver aqui, né? Passando para o jogo de velas agora, da NGK, encontrei as 4 por R$ 137, também as mesmas aí de vários outros veículos equipados com esse motor 1.6 da linha EC5, que eu vou falar mais em detalhes um pouco mais à frente nesse vídeo. Pneus, as medidas são as 205 5517, encontrei os Michelin Primacy 4 Plus por R$ 2.916. Aqui os pneus já são um pouco mais caros, pneus mais largos, perfil baixo, aro grande, não seria de outra forma. Óleo de motor, especificação aqui da Citroën é a viscosidade 5W30 e é um motor que pega 3,25 litros com a troca do filtro, então cotei 4 litros de um Castrol Magnatec API SP, aí numa classificação mais moderna, mais recente, e 100% sintético, 5W30 ficaram por R$ 224. Já a correia de acessórios encontrei aqui da Continental por R$ 76, preço apenas da correia, não tem tensor incluso. O kit de correia dentada que esse motor utiliza, encontrei aqui da Gates, já incluindo a correia, mais o tensor e a polia auxiliar por R$ 544. É um kit um pouco mais caro, aqui também justificável porque tem um componente a mais ali, né, a polia auxiliar, mas ainda assim, na média, comparado com outros motores aí de duplo comando de válvulas no cabeçote. Falando agora em filtros, começando pelo filtro de ar do motor da MAN, encontrei por R$ 46. Já o filtro de óleo encontrei por R$ 30 também da MAN, e esse aqui ele é um refil já com o O-ring incluso. Filtro de combustível, R$ 27, MAN Filter também. E o filtro de cabine encontrei da MAHLE por R$ 38. Preços aqui de filtros eu digo que estão bem acessíveis. Amortecedores, encontrei os 4 da Cofap, modelo Turbo Gas, por R$ 1.751. Aqui, se tratando de um SUV compacto, ainda não está aí por um preço exageradamente caro. Poderia ser um pouco mais acessível, mas é um carro que conta com rodas de aro 17, vai ter uma menor absorção de impacto ali pelos pneus, então os amortecedores têm que ser mais bem dimensionados para compensar isso. Falando de óleo de transmissão, uma vez que estamos falando de um carro com câmbio automático, então também uma hora você vai precisar fazer essa substituição dependendo da quilometragem que tiver, do tempo de uso. Aqui a especificação de fluido conforme a Citroën é a JWS 3324. E é uma transmissão que pega 5,5 litros considerando a troca completa. Então cotei 6 litros de um óleo aí da marca Total, modelo Fluidmatic LV, que atende a essa especificação aí da Citroën. E também, juntamente com esses 6 litros, cotei um filtro da Vega, porque de nada adianta você colocar um óleo novo e continuar com um filtro velho, não é verdade? Então, kit de 6 litros de óleo mais filtro ficam por R$ 960, preço na média aí com relação a fluido e filtro para uma transmissão automática. E é claro que esse valor aqui é só desses componentes, não estou incluindo aqui valor de mão de obra, porque pode variar dependendo da região que você mora, da oficina que você vai levar, vai depender também do processo de troca que você for fazer, se vai ser por gravidade, né? É um processo mais barato, gasta menos óleo, porém não limpa totalmente, não elimina 100% daquele óleo velho, vai ficar algum resíduo ali
na transmissão. Se você optar por máquina, vai ser um processo um pouco mais caro, vai gastar mais do que só esses 6 litros de óleo, porque a máquina não vai trabalhar vazia, ela vai fazer esse óleo circular sob pressão por todas as galerias internas da transmissão, o que consequentemente vai expulsar 100% daquele óleo velho que estava ali. É um processo mais seguro, é um processo mais eficiente, porém um processo um pouco mais caro, então também deve ser levado isso em consideração. Somando aqui então a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um C4 Cactus, fica por R$ 7.267. E esse somatório que está aparecendo aí não quer dizer que você vai trocar tudo isso de uma vez num carro desse. Você, no primeiro momento, claro, vai provavelmente fazer uma troca de óleo do motor com filtros, aí talvez depois venham lá uns 2 amortecedores, mais para frente um kit de pastilhas de freio, então são custos que você vai tendo ao longo do tempo que você vai ficando com esse carro. E por isso é importante você fazer aquela avaliação completa, bem criteriosa, antes de comprar um carro, observar todos os detalhes, ver como que está a procedência, como que está o histórico de revisão, para você já saber de cara o que vai precisar gastar ali quando pegar esse carro, e se tiver um gasto maior para resolver e você quiser assumir, também tentar negociar um desconto com o vendedor. Como eu disse, pegando um carro desse de boa procedência que não tem muita coisa para fazer, você vai tendo esses custos diluídos aí ao longo do tempo. E esse somatório, ele é mais para você ter um comparativo com outros vídeos que eu já fiz nesse mesmo formato e saber qual carro tem a cesta de peças mais barata, qual é mais fácil de manter, qual tem ali, por exemplo, o jogo de pneus mais barato, se você precisar trocar. Então, vou deixar a playlist completa ao final desse vídeo para você conferir. Mas ainda falando aqui de custos desse veículo, agora em abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio, é um carro com motor flex, porém a gasolina aqui na minha região está com preço proporcionalmente mais vantajoso comparado ao etanol. Só que subiu bastante aí nos últimos dias. Está agora em R$ 5,89 o litro. E esse carro tem um tanque de 55 litros. Então vai ficar em R$ 323,95 para enchê-lo. E como que é o consumo? Falando aqui em dados oficiais de ficha técnica. Na cidade é um carro que faz 7,3 km por litro com etanol, 10,4 com gasolina. Na estrada 9,1 etanol e 13 na gasolina. Números muito bons, eu diria, para o peso desse carro, que vamos falar também mais em detalhes um pouco mais à frente nesse vídeo. Pelo motor 1.6 câmbio automático, eu diria que está um carro até relativamente econômico. E esses números aqui são oficiais. Na prática, dependendo da sua forma de guiar, você pode conseguir números melhores, principalmente na estrada. Aí em torno dos 14, 14,5 com gasolina, eu diria que é uma média plausível de você alcançar. Mas ainda falando em dados oficiais, agora com relação à autonomia, com um tanque cheio de etanol na cidade, esse carro pode rodar 402 km, com gasolina 572. Na estrada com etanol 501 km, com gasolina 715. Tanque de porte médio ali de 55 litros de capacidade e um consumo de combustível bem satisfatório. Então a autonomia fica bem favorecida e com certeza dá para fazer uma longa viagem sem precisar ficar parando muito para abastecer. E como que é a lista de equipamentos dessa versão Fuel Pack, né? Uma das intermediárias do C4 Cactus, porém a mais completa que você consegue nesse ano modelo com motor 1.6 aspirado, de série já vem com tudo que eu falar aqui, que é a direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, faróis e limpadores de acionamento automático, chave presencial, 4 airbags mais ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, faróis e lanternas de neblina, luzes de rodagem diurna, Isofix, sensor de pressão dos pneus e assistente de partida em rampa. E na parte de entretenimento já vem com a central multimídia, com as conexões de USB, Bluetooth, comandos no volante e câmera de ré. Então, até bem completinho aqui eu diria, mas falando agora em conjunto mecânico aqui, um dos motores mais conhecidos da linha Peugeot e Citroën, o SE5JP4, utilizado por vários anos aí nas duas montadoras, é um duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 115 cavalos na gasolina, 118 no etanol, a 5.750 RPMs e torque de 16,1 kgfm em qualquer combustível que chegam a 4.750 RPMs. Então,
tem um bom número de torque máximo, porém ele vem no giro mais elevado. É um motor que você tem que esticar mais as marchas para ver todo o desempenho, mesmo contando com o variador de fase para as válvulas de admissão. É um SUV compacto de 1.225 kg, então a relação de peso-potência fica em 10,4 kg por cavalo e o 0 a 100 em 12 segundos. Para sua proposta de ser um carro mais familiar, até que ele atende bem, vai dar um desempenho satisfatório, ok. Porém, é um carro que pode sentir um pouco o peso ali se você tiver com passageiros e mais porta-malas carregado. Aqui, equipado com câmbio da Aisin, automático de 6 velocidades, aqui é o TF71SC. Câmbio utilizado em vários veículos aí da Citroën, da Peugeot, da Fiat, né? Por exemplo, a Toro utiliza uma variação desse câmbio, assim como o Renegade, o Compass também. É um câmbio até bem robusto, confiável mecanicamente falando, com trocas de marcha suaves, sem trancos, como todo bom câmbio automático deve ser, acoplado ao motor por conversor de torque. Porém, o ponto de atenção dessa linha de câmbios aqui vai para o trocador de calor, que vem instalado nesse câmbio, né, para poder refrigerar o óleo ali dessa transmissão e evitar problemas de superaquecimento. Só que essa refrigeração ela é feita com o líquido de arrefecimento do próprio motor. Então, se você não utilizar o líquido de arrefecimento da forma correta, como manda o manual do proprietário, ou seja, ficar colocando água de torneira nesse sistema, vai causar uma corrosão muito rápido nesse trocador de calor e se ele furar, vai misturar líquido de arrefecimento com o óleo de transmissão e aí o problema tá arrumado, vai ser caro de resolver. Então, o pulo do gato desse câmbio para você ter uma transmissão dessa confiável por muitos anos é cuidar tanto da troca de óleo do câmbio no tempo correto, como manda o manual, porém também cuidar do sistema de arrefecimento. E ainda assim, alguns mecânicos, algumas oficinas especializadas ainda recomendam você substituir aquele trocador de calor ali a cada 60 mil quilômetros, mesmo preventivamente, para evitar um gasto muito maior aí com relação a esse problema. Então, algo para ficar ligado. Sistema de suspensão, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, configuração mais simples para não ter um custo de reparo tão alto assim. Da mesma forma, o sistema de freios, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira, que são até bem dimensionados para esse carro. Direção de assistência elétrica, fica mais leve em baixas velocidades ali para você fazer uma manobra com mais conforto e fica mais pesada à medida que você vai aumentando a velocidade também para te dar mais confiança em curvas de alta velocidade principalmente. Porta-malas infelizmente é pequeno, conta com 320 litros de capacidade apenas, apesar de ter banco traseiro rebatível e bipartido, mas se você estiver levando 3 passageiros no banco de trás, não dá para rebater o encosto, né? Então acaba que sobra pouco espaço para você levar bagagens da família inteira se precisar. Eu digo que se estiver ali com 4 passageiros, mais você, 5 ocupantes e quiser levar bagagens de todo mundo, vai ser um pouco difícil. Mas falando dos pontos positivos principais de pegar um C4 Cactus, primeiro é o seu motor confiável, resistente aí da linha EC5, utilizado por vários anos aí, como eu disse, no mercado, sem maiores relatos de problemas, defeitos, quebras crônicas, nada disso. É um propulsor bem mais acessível de você manter comparado com os THP, né, que vinha na versão top de linha Shine aí do C4 Cactus. Então, melhor custo-benefício, eu diria. Tem um bom desempenho, entrega aí no desempenho satisfatório, certa economia de combustível até, dependendo da sua forma de guiar. Então, eu digo que vale mais a pena se você está procurando um custo de manutenção mais acessível. Além disso, é um motor que tem boa oferta de peças no mercado, você encontra tudo aí para substituir com certa facilidade. É um carro que conta com uma boa lista de equipamentos, como podemos ver aí em detalhes, né? Conta com chave presencial, controlador de velocidade com limitador, vários itens interessantes aí para sua comodidade, conveniência e conforto a bordo. Carro de estilo mais arrojado, design, o que é bem comum dos veículos da linha Citroën, tanto design interno e externo, costumam ser carros que agradam bastante aí pelo seu visual. Além disso, de suspensão calibrada tanto para o conforto ao rodar, quanto para a estabilidade. Não é o melhor da categoria em nenhum desses dois quesitos, mas ele entrega até um bom comportamento dinâmico mais neutro, não é um carro de batida seca de suspensão, mesmo tendo aí os pneus de perfil 55 que são mais baixos e rodas de aro 17, e também não é aquele carro que vai rolar muito aí nas curvas de alta velocidade. A carroceria tem até uma boa rigidez torcional, então vai bem aí para um uso cotidiano.
E por essas e outras razões, carro aí de bom custo-benefício comparado com vários concorrentes, entrega até bastante aí na sua faixa de preço. Mas você tem que ficar assim atento com alguns pontos antes de comprar um carro desse. Primeiro, ele utiliza step de medidas diferentes aí dos pneus principais. Lá usa medidas 185, 60, 15. Se você precisar rodar com esse step, não vai poder abusar muito da velocidade, porque vai dar um comportamento dinâmico diferente para esse carro, vai ficar um pouco mais desequilibrado, o que pode não ser muito seguro. É só para tirar da estrada e chegar numa borracharia mais próxima. Porta-malas é bem pequeno, mesmo para a categoria de um SUV compacto, e ainda tem um agravante que a abertura da tampa ela é mais alta. Ele tem um para-choque traseiro mais alto, então para você colocar alguma coisa nesse porta-malas, principalmente se for uma coisa mais pesada, você vai ter que levantar um pouco mais para conseguir carregar. Então, ponto negativo também que eu diria. Além disso, o ar-condicionado desse veículo ele tem os seus ajustes feitos ali pela própria central multimídia, não tem aqueles botões físicos como vários outros carros. Então, para você mudar a temperatura, mudar o fluxo de ar, a velocidade do ventilador, você vai ter que desviar um pouco mais o olhar ali da estrada para ver o que está fazendo na central multimídia, o que não é legal. Deveria ter uns botões físicos para mexer no ar-condicionado. Espaço interno, para quem vai no banco traseiro, também não é dos melhores. É um carro que tem uma rede de concessionárias menor também aí da Citroën. Então, dependendo da cidade que você mora, se você prefere fazer as revisões de um carro desse na concessionária, ainda mais pegando um carro desse aí com menos tempo de uso, né? Talvez vai querer fazer as revisões em concessionária. Pode ser que você tenha que se deslocar por uma distância maior para fazer essas manutenções, o que é algo também que você deve considerar. Além disso, também é um carro de revenda um pouco mais difícil por várias dessas razões que eu mencionei. Então, no futuro, ele pode sim ter uma tendência de se desvalorizar mais comparado com vários de seus concorrentes. Mas me diga você, frente a toda essa análise aqui do C4 Cactus, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final uma playlist completa com vários vídeos nesse formato, para você que ainda está na dúvida entre um C4 Cactus, um carro dessa categoria ou até de outras categorias. Aqui você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. E no mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.